dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei quando é que você está me assistindo. Primeiro, eu queria agradecer o convite para estar aqui compartilhando com vocês essa minha experiência de mãe, de escritora, de profissional, né? De pessoa no mundo. Como é que é essa coisa da inclusão, né? Na minha vida, na minha experiência. Bom, meu nome é Mônica Cadorim, né? Eu sou servidora pública, trabalho no IPHAN, no Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Então, eu tenho esse trabalho, né, fora de casa, e a gente tem trabalho dentro de casa também, né? Não chega a ser dupla jornada, porque, graças a Deus, meu marido, eu escolhi ele por causa disso, meu marido divide as tarefas comigo em casa, né? Nós dois trabalhamos fora, nós dois trabalhamos dentro. E eu tenho uma filha com deficiência, né? E, vamos dizer assim, nas horas vagas, né? Que cada vez são menores, mas enfim, a gente tenta seguir isso aí. Eu escrevo romances, né? E escrevo, reviso, digito, publico, tudo ao mesmo tempo. Então, né? Esse convite aí para falar um pouco como é essa dinâmica aí dessa vida doida aí, com vários papéis sociais aí que eu faço. Então, o Beto Moreira me passou aqui um roteirozinho, né? Tá aqui na minha mão, para não me perder. E eu vou tentar passar para vocês um pouco dessa minha experiência, né? De como essas questões aqui, que eu vou aos pouquinhos falando as questões e desenvolvendo como é que é na minha vida, né? Então, um tema que Beto me propôs, a questão dos obstáculos, preconceito, dificuldades, e ao mesmo tempo alegrias, rede de apoio, né? Bom, no caso da minha filha, ela tem uma sequela de paralisia cerebral, provavelmente ainda intrauterina. Então, isso é uma coisa que é difícil de ser constatada, porque quando o bebê entra em sofrimento na hora do parto, todo mundo já sabe que tem ali, né? Agora, ela nasceu sem nada, né? Nasceu normal, desenvolveu normal, até o ponto em que não sentou. O desenvolvimento horizontal dela foi bom. Quando passou para o desenvolvimento vertical, a gente percebeu que tinha uma questão ali a musculatura não se sustentava, né? E aí a gente começou a correr atrás, neurologista, psicólogo nem tanto, mas enfim, psiquiatra e pediatra, ortopedista, né? O que está acontecendo? Então, o diagnóstico em si já foi uma novela, né? Porque também você chega no médico, criança com 7 meses não senta, aí faz uma bateria de exame, a criança com 8 meses senta, né? Às vezes é só um atraso temporário, não é uma questão mais severa. Então, os médicos também, eles ficam um pouco assim de diagnosticar bebê quando não tem nada visível, né? Mas mesmo assim, ela fez uma série de exames até que uma ressonância magnética identificou ali uma questão no cérebro. E aí os médicos, então o negócio, né? Não é simples diagnosticar bebê quando não há nada visível. Eles ficam naquelas coisas de cada criança tem seu tempo, e tem mesmo, tem criança que senta com 3 meses, tem criança que senta com 4, agora se ela tá com 7 e não senta, a gente tem que ver o que está acontecendo, e foi investigado, né? E aí a questão dela era principalmente muscular nessa fase, né? Então vamos procurar uma fisioterapia para fazer, né, esse exercício, esse trabalho de corpo, né, muscular, de desenvolvimento físico e tal. Aí você não acha profissionais de fisioterapia que trabalhem com um bebê que tem uma questão neurológica. Então a gente demorou muito para achar, a gente passou por uns 4 fisioterapeutas, todos eles bons profissionais, habilitados, né? Eles até, vamos dizer assim, acreditavam que estavam fazendo um bom trabalho. Hoje eu vejo que não era muito bom, não. Até que a gente encontrou uma fisioterapeuta que era, na época, reformada há pouco tempo, né? Ela não era uma pessoa com muita experiência, mas na faculdade ela tinha feito o estágio em pediatria. E foi ali, cara, parecia assim que elas tinham sido feitas uma para outra. Foi assim a minha salvação, né? Por conta do vínculo que ela conseguiu construir com a minha filha, o vínculo que ela construiu com a família, né? Então, ela
botou a Maria Clara para andar, botou a Maria Clara em pé e andando, né? Em, sei lá, 10 sessões, ela botou a Maria Clara caminhando, ainda com apoio e tal, mas conseguiu. Ao mesmo tempo, a gente, como eu trabalho fora, né? Então tinha a creche, e a creche dando todo o suporte, porque a gente não sabia o que fazia, né? E o que você faz com uma criança que de repente não está desenvolvendo normalmente, né? Dentro dos padrões que se consideram normais. E a escola, na época, deu todo o suporte, recebia a fisioterapeuta para fazer as sessões de fisioterapia, e as professoras foram se especializar, estudar, né? Especializar é um pouco demais, mas enfim, foram estudar para ver como que poderia dar uma estimulação diferenciada para compensar, né, as dificuldades que a Maria Clara tivesse. E ao mesmo tempo, graças a Deus, a minha família sempre me apoiou. Eu tenho meus pais vivos, os pais do meu marido, então assim, os avós, os 4 avós, sempre muito presentes, muito colaborativos, os irmãos, né, meu irmão, os irmãos do meu marido, todo mundo, cada um dentro das suas possibilidades, porque cada um tem sua vida também, mas todo mundo sempre dando apoio. Então, isso é fundamental, né, na vida da gente. E aí é teu negócio, né? Isso aí são as dificuldades, e a gente tendo apoio dos profissionais da família, a gente vai colher os frutos, né? Que são as alegrias. E aí eu até anotei aqui, né? Os sorrisos, as conquistas, as brincadeiras, muita brincadeira física, que ela sempre gostou, música. Enfim, a gente fica lembrando, né, das dificuldades e das alegrias, a emoção rola solta, não tem muito jeito. Bom, ele perguntou também assim, que mensagem que eu daria para outras pessoas, né, que estão passando por isso também. E aí, assim, eu meio que repasso o que eu aprendi, né, o que eu recebi de outras mães. Eu não sou muito de ficar inventando moda. Eu aprendo uma coisa interessante, eu acho que eu passo para frente, né? Então, a gente tem que ser especialista, não na deficiência. Para isso tem os médicos, tem os terapeutas. A gente tem que ser especialista nos nossos filhos. Saber o que eles gostam, o que eles precisam. Mãe tem telepatia com os filhos. Então, aproveitar, né, que a gente está ali unido pelo cordão umbilical, né? O cordão físico corta, mas o mental, o emocional nunca corta. Então, a gente tem condição de saber o que a criança precisa, o que a criança quer. Às vezes a criança faz um blá 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 e você sabe exatamente qual foi a frase inteira que ela falou, em que contexto que ela falou. Às vezes ela até... Minha filha canta muito, né? Eu digo que ela tem um YouTube dentro da cabeça. Ela passou muitos anos, assim, com doses diárias de YouTube, né? Nunca foi daquela criança de ficar pendurada no computador. Na época era computador, né? Um tablet ela não... Só mais tarde, né? Só mais recentemente que começou a ver em tablet, em celular. É muito raro, só quando ela pega celular de alguém, que ultimamente nem pode. Mas assim, aquele negócio, né? Chegou da escola e tal, relaxa um pouquinho ali, vê YouTube. E ela tem uma memória excelente, então ela decora. Ela tem vários episódios de tudo, um monte de coisa decorados. E às vezes ela começa a cantar e às vezes, né, a dicção dela até hoje não é muito boa e ela às vezes modifica a forma, né? Ela não pega a palavra, tipo... Tem uma frasezinha que ela fala assim, Utavê, Utavê. E a gente fica, o que é isso? Isso não é uma palavra, né? Não é um pedaço da música. Quer dizer, é um pedaço da música. Mas é uma musiquinha que, assim, vocês devem conhecer, né, da Xuxa, o azul com o amarelo da verde. E a forma como é cantada, no vídeo, né, que ela assistiu, o que ficou marcado para ela é esse... amarelo da verde, então ela fala o da V. Isso é a parte que interessa a ela. Então, às vezes, a gente aqui em casa tem a brincadeira de ela fala alguma coisa assim, e eu pergunto pro meu marido, ele me pergunta, da onde é isso? Da onde é isso? Vamos tentar identificar da onde que ela tá tirando isso.
Então, quando eu identifico, eu pergunto para ele, aí, você sabe de onde que ela tá pegando isso? Aí, às vezes ele sabe, às vezes não sabe, às vezes é o contrário, ele é que percebe, isso eu sei de onde que é, você sabe? Então, e aí, por que que a gente reconhece? Porque a gente está acompanhando tudo que ela está fazendo, né? Uma coisa até meio que... Agora, né, um pouco menos porque tá adulta, né? Tá com 21 anos, mas quando era criança, não tem privacidade mesmo, não. Você tá assistindo um filme no YouTube, e eu também tô assistindo, eu preciso saber o que você tá vendo, né? Então, a gente consegue, né, por estar ali sempre presente, sempre participando junto, né? Brincando junto, assistindo vídeo junto, ouvindo música junto, a gente sabe o que ela está pensando, né? E aí a gente consegue isso, né? Ser especialista na criança, no filho, ou filha, né? No meu caso. Porque na hora que a gente vai para uma análise com um terapeuta, com um médico, ele vai ver a parte técnica da especialidade dele. Mas o dia a dia é nosso. Então, a gente tem que saber o que aquela coisa significa para a nossa criança, né? Como é que aquela criança sente aquele estímulo, aquele tratamento, né? Ela tá feliz com isso, né? Porque às vezes sei lá, tá fazendo uma terapia qualquer aí e você percebe que a criança não tá feliz. A gente percebe, a gente sente. Por que será que não tá feliz? Será que não gostou do terapeuta? Será que não gosta das atividades? O que está acontecendo? A gente consegue sentir isso, pra gente, né? A gente sendo especialista na criança, a gente consegue perceber isso. Então, né, a recomendação que eu tenho. A gente sofre muito preconceito, né? Eu, graças a Deus, o máximo que eu tenho é aquele olhar feio que as pessoas às vezes fazem. Agora menos, né? Mas quando era criança que fazia malcriação, né? Aquelas chiliques todos que dá no meio da rua, aquela coisa toda, as pessoas olham e falam assim, não sabe educar, né? A gente passa por isso, né? E a gente tem que aprender que a opinião do outro é do outro, não fala nada da gente, né? A mulher tá me recriminando, o problema é dela, não é meu. Ela é que tem que fazer as pazes com ela mesma. Ela tem algum problema que, em vez de tomar conta da vida dela, tá querendo tomar conta da minha. Então, por mais que dói, né, a gente levar uma olhada feia, a gente tem que abstrair isso, sabe? A imagem que eu faço é assim, essas coisas, a opinião dos outros, né, é como que vem, né, a pessoa fala e vem aquilo assim, pá, na tua cara. Isso é um fantasma, né, igual o desenho animado, né, que tem aquele fantasma e aquilo passa, e no que passa, vai embora, não fica pra você. Saiu, passou. A pessoa falou, gostou, extravasou, beleza, tchau. Né? Não me afeta, não me atinge. Então, hoje em dia, quando eu vejo alguém olhando feio pra ela, eu chego a rir. Tipo, ai meu Deus, a pessoa tá olhando feio achando que vai fazer alguma diferença. Não faz diferença nenhuma, né? Pra mim, não faz diferença nenhuma. E pra ela, menos ainda, porque ela não tá nem ligada nisso, não tá nem prestando atenção, não tá dando menor valor pro julgamento do outro, né? O tal negócio, o julgamento é do outro, não é seu. Então a gente tem que aprender isso. Porque no começo a gente fica magoada, né? Ressentida. Especialmente quando acontece, que eu ouço o pessoal falando, quando é da família. A família fazendo julgamento, aí dói, né? Mas a gente tem que aprender, e até com a família, né? A opinião é sua, né? Se você não está aqui para ajudar, não precisa estar aqui, não precisa de julgamento. É complicado às vezes a gente chegar nisso, mas a gente tem que tentar, né? Alcançar esse nível de liberdade, eu acho, né? Da gente não se preocupar com o que o outro está pensando, o que o outro está falando, não é problema meu. Seguir o seu coração, né? Toda mãe sabe o que o filho precisa, o que o filho gosta, o que é importante para a realidade daquela família. Porque às vezes tem fórmulas maravilhosas, tem terapias maravilhosas, tratamentos fantásticos, mas isso faz sentido para o que você acredita? Isso faz sentido para a sua realidade familiar? Por exemplo, criança tem que ficar 4 horas em terapia. Isso é viável para a sua família? Uma coisa, por exemplo, no meu caso particular,
A Maria Clara fica muito cansada de terapia. Eu vejo, às vezes, gente que faz assim, criança tem aula de dança, tem aula né, faz a dança, faz fono e faz psicólogo no mesmo dia, né? Pra sair de casa uma vez só e resolver logo tudo. A Maria Clara fica esgotada. Depois ela não fica mal-humorada o resto do dia, né? Tem a questão da escola, né? E no dia seguinte ela não presta para nada. Então para mim a realidade é uma atividade por dia, no máximo 4 vezes por semana, porque ela tem que ter um dia de pausa, de não ter nada de aborrecimento nenhum de ficar em casa, sabe? Para ela é tão negócio, né? A realidade de cada um. Para ela é muito importante estar em casa, na paz, fazendo o que ela gosta, sem cobranças, né? Porque toda terapia, toda aula, é tudo cobrança, cobrança, cobrança. Então, chega uma hora que ela não aguenta. Então, ela tem que ter essa pausa. Então, dos 7 dias, 3 dias são livres e 4 dias a gente pode colocar uma terapia, uma atividade extra, alguma coisa assim. Agora, ela precisa desse espaço, né? Então, na sua família, qual é a sua realidade? O que a sua família precisa? E até em termos de terapias mesmo, né? Qual é a terapia que a sua criança precisa? Você sendo especialista no seu filho, você sabe o que ele precisa. E o que você consegue procurar, né? Porque de repente assim, precisa de psicopedagogo. Tá, mas para trabalhar o que exatamente, né? Não é uma coisa assim, eu quero... Não, vai fazer um monte de terapia depende do que a criança precisa no seu entendimento. Então, essa outra recomendação é siga seu coração. A mãe sabe o que os filhos precisam, né? Com diagnóstico ou sem diagnóstico. Bom, estude. Né? Ao mesmo tempo, você tem que ser especialista no seu filho, você tem que ser um pouco especialista nas terapias. Não chega a ser especialista, mas ter um conhecimento mínimo das terapias que ele está fazendo, para você avaliar se o terapeuta está correspondendo às expectativas, né, às necessidades da criança e às suas expectativas. E tem uma coisa que quando você leva o filho para uma terapia, primeira providência que o terapeuta tem que fazer, e é isso mesmo, né? O trabalho é esse, é criar um vínculo com a criança. Professor, terapeuta, até médico, ele tem que criar o vínculo com a criança, para a criança confiar nele e progredir, né? E responder e progredir. A criança já tem o vínculo com você. Então, por exemplo, Maria Clara faz fono. Aí eu pergunto para a fono, o que eu posso fazer em casa? Porque, às vezes, um trabalho que com ela não está dando muito resultado, né? Porque tem essa resistência, tem criança que tem resistência a terapias, né? Eu consigo fazer com ela em casa. Então, a gente em casa está sempre colaborando com os profissionais. Porque o profissional está ali 1 hora, 2 horas por semana com a criança. A gente está 23 horas. As outras 23 horas está com a gente em casa. Modo de dizer, né? Porque tem escola, a gente trabalha, essa coisa toda. Mas o tempo que a gente está em casa, a gente tem como colaborar com isso. Então, fazer dever de casa junto, pegar dever de casa de terapia, fazer em casa, né? Isso tudo é importante, porque comigo, ela já tem o vínculo, né? Aquela coisa que eu falei do cordão umbilical. Cortou só o físico. O emocional, o psicológico, isso aí é para a vida toda, né? Então, essa fase do criar o vínculo que todo profissional precisa começar, a gente já tem. Então, acaba sendo mais fácil, né, de ter resultado. Eu percebi muito isso no período da pandemia, que na época ela estava em classe especial, né, que é dentro da escola regular, é uma classe que só tem crianças com alguma deficiência. No caso, ela estava numa classe de crianças com deficiência intelectual e nem eram crianças, eram já pré-adolescentes, todo mundo ali com 14, 15 anos, né? E ela chegando com 13, então foi aquela coisa assim de caraca, achei minha turma. E na escola, a professora estava ali com 8, 9 crianças, adolescentes, né? Vamos corrigir isso aí.
8, 9 jovens ali, tendo que dar atenção para todos, cada um com as suas características, com as suas dificuldades, né? E então o trabalho era lento, né? Porque essa professora tinha a dinâmica de fazer alguma atividade todo mundo junto e depois a continuidade, né? O desenvolvimento dessa atividade conjunta, ela deixava todo mundo ali fazendo e pegava um aluno, trazia na mesa para fazer uma coisa mais direcionada, mais no nível daquele aluno específico. Então, era uma coisa que o trabalho é lento, né? Então, nas 4 horas que ficava na escola, dava para fazer essa atividade conjunta que ajudava a socializar, trabalho em equipe, né? Tinha depois o desdobramento e tinha uma atividade ali junto com a professora, né? Uma coisa mais específica. E durante a pandemia ficou em casa comigo. E aí, né? Todo mundo, né? E aí a professora mandava as atividades pelo computador, né? Tinha aqueles sistemas lá, aqueles, sei lá, Teams, enfim. E mandava as atividades, eu conseguia imprimir e botava ela para fazer. E naturalmente não quer fazer, porque não tô indo para a escola, por que eu vou fazer dever de casa, né? E aí eu falei, não, você vai fazer porque eu tô mandando você fazer, né? Então, você não quer fazer agora, tudo bem, eu vou dar uma volta, quando você quiser fazer, você me chama e a gente vai fazer. E aí, quando ela percebeu que não ia escapar, ela resolveu fazer o quanto antes, né? Tipo, já que a minha mãe não vai me dar folga, eu vou me livrar logo disso aqui. Então, primeiro, 1 ou 2 atividades que a professora mandou, né, do tipo uma ou 2 primeiras, ela fez em 5 minutos. Aí eu falei, professora, pode mandar atividade mais difícil, mais coisa, porque ela tá muito rápida. Então, assim, como é que eu vou fazer né, a gente ajudar o desenvolvimento em 10 minutos por dia? Não dá. Aí ela falou, como assim 10 minutos? Ela às vezes ficava comigo 40 minutos para fazer isso e, né? Eu falei, mas na sala você tá dando atenção para todos, né? Você não tá ali agora, eu e ela ali, por mais que ela tivesse vínculo com essa professora, é diferente do vínculo que ela tem comigo, né? Então ali, nós duas ali no 1 para 1, não tem como escapar. Não tem como ela ficar esperando que o colega vai falar alguma coisa para a professora ter que responder, e aí ela dá uma volta, né? Não tem. Então, eu percebi isso, que aí ela começou a desenvolver muito mais rápido. A professora mandava os materiais, né, as orientações de como era para fazer, e eu conseguia fazer com ela. Aí eu falei, gente, então, se eu puder ajudar também a fono, a fisioterapeuta, a gente consegue, né, que ela progrida mais fácil, mais rápido, porque comigo ela já tem um vínculo. Então, assim, é sempre esse tipo de coisa, né? De procurar entender melhor ela. É tudo mais ou menos um conselho dividido em vários, né? Tipo, o vínculo já é comigo, conheço seu filho, sigo seu coração, estude, né? Para saber o que fazer com aquela pessoinha que tá ali contigo. E, enfim, é isso. Vou passar agora para outro tema.